É isso aí, vamos continuar então. Eu falei há pouco sobre as assembleias ordinárias, vamos dar sequência aqui então. As assembleias extraordinárias ocorrem quando há demandas a serem decididas e exigem, no caso essas assembleias, um quórum mínimo. Geralmente, na verdade o que está no estatuto é isso, 50% da membresia mais um. Né? Então, se temos 200 membros, por exemplo, 101 é o necessário para haver a assembleia. Anualmente ocorre a eleição da diretoria e da comissão fiscal para o ano seguinte em assembleias desse tipo. Só para citar como exemplo, todo ano é feita uma assembleia extraordinária com o intuito, dentre outras demandas, outras pautas que existam, de eleger a diretoria e a comissão fiscal. O que é diretoria? Vou explicar. Existem alguns cargos de pessoas aí encarregadas pelo andamento da igreja e a comissão fiscal, expliquei no final do vídeo anterior, são geralmente 3 irmãos que não fazem parte da diretoria, que são eleitos para fiscalizar realmente tudo que entra, tudo que sai. Todos os gastos, notas fiscais, recibos, tudo passa por essa comissão e sem a aprovação deles, o balanço de prestação de contas não pode ser concluído. A título de curiosidade, nossa diretoria é formada por pastor-presidente, no nosso caso aqui o pastor Rinaldo Nascimento, que é o fundador da igreja. É um cargo fixo, salvo por motivo de solicitação, por qualquer motivo, por morte ou por decisão da Assembleia mediante algum motivo que justifique. Né? O pastor-presidente pode ser trocado nessas situações. Se ele morrer, lógico. Né? Se ele solicitar a saída por algum motivo aí de força maior, ou se ele, por algum motivo que justifique a Assembleia, então solicitar, e é lógico que aí há um pleito, a sua saída. Né? Eu nunca vi nenhum caso dessa natureza, mas está previsto. Fora o pastor-presidente, tem o cargo de vice-presidente, que toma conta dos trabalhos na ausência, que também é eleito anualmente. Existe um diretor administrativo que toma as decisões, aí geralmente, claro, como eu disse, mediante o pleito da membresia, da assembleia, mas é ele que coordena as coisas. E aí, além do diretor administrativo, nós temos primeiro e segundo secretários, que tomam conta da parte burocrática, primeiro e segundo tesoureiros, que são aqueles que vão, então, tomar conta dos balanços, dos gastos, das entradas e das saídas. E a comissão fiscal, que eu já falei. Vamos mais. Vamos entender o que é um membro. Você que vai se membrar agora, entenda bem o que é um membro na nossa concepção. Uma pessoa pode se tornar membro da nossa igreja de algumas formas. Primeira, por aclamação. O que é isso? Se dá quando temos um membro de outra igreja transferindo-se para a nossa. É o caso de muitos irmãos que estão assistindo aí. Logicamente que para que isso ocorra, haverá conversas com o pastor e a assembleia, conversas com o pastor, e a assembleia posteriormente terá a oportunidade de sabatinar, e então concordar ou não com a inserção da pessoa no rol de membros. Então os irmãos que vão membrar no dia 31 de janeiro, se preparem porque a assembleia poderá sabatinar. Tá? Que mais? Por batismo, a pessoa toma a decisão por Cristo, se converte, depois eu vou explicar como isso ocorre, na nossa igreja. E aí então ela se batiza nas águas e após o batismo, automaticamente ela se torna membro da igreja. Então, a pessoa pode ser membrada por aclamação ou por batismo. Uma pessoa só é desligada do rol de membros da nossa igreja por solicitação, por afastamento, após várias tentativas de aproximação ou por morte. Então, uma vez que você é membro da nossa igreja, você só será desligado, primeiro, se você morrer. Tomara que demore muito, né?
mas é uma das condições. Por afastamento, a pessoa simplesmente parou de congregar, ela desapareceu. O que acontece? Os irmãos, o pastor, os diáconos, enfim, alguém vai entrar em contato, vai fazer uma visita, vai tentar conversar, vai ver o que ocorreu, vai ver se a pessoa está bem, se ela está em outra igreja, o que aconteceu. Se realmente a pessoa manifestar o desejo de não continuar, então ela será desligada por afastamento, inclusive, infelizmente, isso ocorrerá agora, dia 31. Ou, voltando aqui, por solicitação. A pessoa mudou, a pessoa não quer mais frequentar, quer começar a frequentar uma outra igreja, por qualquer motivo, se adaptou mais na outra igreja, então ela tem liberdade, conversa com o pastor, então ela será desligada na paz, sem problema algum. Nomenclaturas que você ouvirá comumente na nossa igreja. Pastor é o responsável pelas questões espirituais da igreja, né? Aqui na igreja nós temos o pastor Rinaldo, que é o pastor presidente, o pastor Manuel, que há alguns anos aí tem sido reeleito já sempre como vice-presidente da nossa igreja, também é um pastor ordenado, vinculado ao Ormiban, tudo direitinho. Hoje ele faz um trabalho em São Caetano do Sul, então a gente está vendo ele menos aqui conosco, mas sabendo que ele está iniciando uma nova congregação aí, como eu já expliquei o que é congregação. E hoje nós temos duas congregações. A nossa igreja tem 20 anos e ela já tem 2 filhos, né? Vai fazer 20 anos agora, no dia 28 de janeiro. E ela já tem um filhinho lá em Ilha Solteira, que é uma congregação abençoada também, dirigida pelo irmão Gari, pelo irmão Sebastião e pelas esposas ali também, ajudando no trabalho, e outros irmãos. E em São Caetano do Sul, como eu falei, com o pastor Manuel. A Igreja Batista Nacional não ordena pastoras. Por que, irmão? É preconceito? Não. Nós simplesmente entendemos que, biblicamente, a figura do pastor é vinculada a um homem, sempre. A mulher tem papel fundamental na vida do pastor. Mulher de pastor não é pastora. A esposa do pastor é a esposa do pastor, membro da igreja. Enfim, se ela tiver outros cargos, diaconisa, seja lá o que for, mas esposa de pastor não é pastora, tá? E essa é uma diferença também entre as igrejas pentecostais e neopentecostais. Não é nenhum tipo de discriminação, muito pelo contrário, mas é apenas uma visão bíblica. Outra nomenclatura que você verá aqui na igreja, diáconos. Algumas igrejas chamam de obreiros voluntários. O que é o diácono? É aquela pessoa que é responsável pelos serviços cotidianos em todos os setores da igreja. Então é aquele irmão que cuida da organização, são aqueles irmãos que cuidam da recepção dos membros na hora do culto, que cuidam muitas vezes de fazer visitas também, geralmente os diáconos assumem esse papel, junto com o pastor, enfim. Gostaríamos de ter mais irmãos voluntários, tanto na diaconia como nesse trabalho voluntário aí de visitar, enfim, mas isso é Deus que prepara, né? Então você vai ouvir muito esse termo diácono na igreja. No dia da ceia do Senhor, eles que servem, né? Aqui na nossa igreja nós temos alguns irmãos que recebem salário para cuidar da limpeza. Tem igrejas que não têm, e geralmente os diáconos também fazem esse trabalho. É um trabalho importantíssimo de cuidado com a casa de Deus e durante o culto, inclusive, né? Na hora do culto são os diáconos que estão sempre atentos a tudo que acontece, auxiliam para que tudo corra bem. Amém? Outro termo, músicos. Esse termo nós usamos aqui. Não usamos o termo levita para designar aqueles que ministram louvor, porque levita não é isso, né? Tem igrejas que chamam músico, cantor, tudo de levita. Levita na Bíblia não é nada disso. Se você for fazer uma análise, o levita se assemelharia mais ao diácono do que ao músico. Então aqui é músico, né? É o baterista, é o contrabaixista, é o tecladista, é o cantor, enfim. Nós usamos essa nomenclatura bem normal, né? Que é usada também secularmente.
Então, levita para nós não existe, nem para diácono, nem para músico. O termo que você vai usar também, que você vai ouvir aqui também, professores, são os que ministram aulas na escola bíblica dominical e dentre outras aulas, né? Outras aulas, cursos ou palestras que possam haver. Então, é professor, tá? Basicamente. Líderes de departamento são responsáveis pelo desenvolvimento dos mais diversos departamentos existentes, como veremos abaixo. Então, um líder é aquele que tem alguns irmãos ali abaixo de si. Isso aqui não é questão de honra, de respeito. Não sei se você está conseguindo entender o que eu quero dizer. Irmãos abaixo são os liderados, basicamente isso. Eu digo isso porque tem igrejas onde o pastor é intocável, o pastor não pode ser questionado, é o anjo da igreja que eles falam, né? Então, a palavra do pastor é ordem, isso acontece muito nas igrejas episcopais. E o líder do louvor é aquele ser, né, a quarta pessoa da Trindade, que não pode ser questionado. Não, aqui não existe nada disso. Tem líder, tem liderado, amanhã depois isso pode se inverter, mas o que eu quero que você entenda é que existe essa nomenclatura de líder de departamento. Líder do departamento infantil, líder do departamento de louvor, líder do departamento de evangelização, líder do departamento de artes, e assim vai. Vamos lá, aproveitando esse gancho, os 3 letra E, da igreja. E de exaltação, E de edificação e E de evangelização. Entendemos ser esta a verdadeira missão deixada pelo Senhor a nós: exaltar seu nome, seja através de cânticos ou da nossa maneira de viver, edificar uns aos outros por meio das orações, aconselhamento, ensino da palavra, e evangelizar a todos quanto ainda não obtiveram salvação em Cristo. Esse é o tripé da igreja. As 3 letras E: exaltação, edificação e evangelização. Em termos práticos, estes são os 3 pilares, como eu disse, de sustentação da igreja. Consideramos-los, porém, como departamentos estruturais. Tem muitos departamentos, mas esses 3 são os estruturais. Cada qual tem um líder, ciente das suas atribuições e daquilo que a igreja considera apropriado à luz da palavra. Esses departamentos estruturais possuem, então, ramificações, como grupo de louvor, vinculado ao departamento de exaltação, né, ao tripé aí de exaltação. Escola bíblica dominical, por exemplo, edificação. Departamento infantil, edificação e evangelização junto. Departamento de juventude e mocidade, também edificação. Diaconia e o departamento de evangelismo propriamente dito, né, ligado aí, obviamente, ao E de evangelização. Então, desse tripé, existem as ramificações e os departamentos que nós temos aqui. Eu citei alguns, tem muito mais. Vamos lá. Agora, nós vamos entrar na parte 2. Então, a parte 1, recapitulando aqui, foi o início da nossa igreja e a organização. Como nós vemos a igreja como organização. Então, falamos da história, falamos das convenções, falamos do início, das formas de governo, sobre estatuto, nomenclaturas, o que é ser um membro e os 3 E's da igreja. Isso aqui é a essência. Agora nós vamos falar de algumas questões da vida cristã, não falando mais da organização da igreja, mas aquilo que nós cremos, por isso a palestra chama Quem Somos, não é? Mas nós vamos falar agora de alguns assuntos que falam diretamente com você que está me assistindo. Então, a parte 2 é questões fundamentais da vida cristã. A partir de agora, iremos ministrar acerca dos fundamentos da nossa fé. É importante, você que tem a apostila aí, você vai
reparar, eu não vou mostrar porque eu acho que com a câmera a letra está muito pequenininha, você não vai conseguir ver. Mas aqui eu coloquei algumas passagens bíblicas e algumas perguntas e um espaço para anotações. Se você que está vendo, você não é da nossa igreja, não está nesse processo de se membrar à igreja, mas você está assistindo, anote. Vai ser bom para você, anote aí num papel à parte, vai ser bom para você também, com certeza. Mas aqui não tem muito texto, é mais a explicação mesmo. A partir de agora, iremos ministrar acerca dos fundamentos da nossa fé. É importante que você faça anotações e, ao final, iremos tirar as dúvidas que venham a surgir. Como não estamos presencialmente, as dúvidas serão tiradas no grupo do WhatsApp. Eu prefiro que você que está no grupo coloque lá no grupo as suas dúvidas, porque se você comentar no vídeo, provavelmente eu demorarei mais para ver. No WhatsApp a gente vê geralmente meio que na hora, não é? Mas você que não está no grupo, quiser comentar, deixar uma pergunta aí, a gente também responde. Vamos lá. Primeira pergunta, quem precisa de salvação? Então eu vou ler com você o texto de Romanos, capítulo 3, versículos 23 e 24. E enquanto o Gustavo projeta, eu deixo uma pergunta para você. Por quem Jesus morreu? Se você está aí nesse processo de se membrar na igreja e tudo mais, com certeza você crê que ele morreu, não é? Morreu e ressuscitou. Qual a minha parte nisso? Ou seja, o que eu tenho a ver nesse processo da morte e ressurreição de Cristo? Então, Romanos 3, dá certo aí, Gustavo? 23 e 24, vamos ler aí. Vamos lá, Romanos 23 e 24. Diz assim: pois todos pecaram e carecem, da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É isso. Vamos voltar? Vamos ler de novo, pausando e explicando? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Irmãos, o ser humano, ele já nasce separado de Deus. Ah, irmão, como assim? É verdade. Por consequência do pecado de Adão, lá atrás, eu e você nascemos separados de Deus. Ah, mas um bebezinho nasceu separado de Deus. Ah, mas uma criança, não importa. Nascemos separados de Deus. Isso é consequência do pecado original. Para que possamos ser salvos, é necessário que reconheçamos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então Jesus, ele fez a obra redentora na cruz do Calvário e nos deu de graça a possibilidade de ser salvos, se nós tão somente crermos. Não é necessário nenhuma condição especial, extraordinária para que você seja salvo. Uma vez que você reconhece, precisa reconhecer primeiro, que você está separado de Deus, que você precisa se ligar a Ele novamente, então você reconhece que o sacrifício de Cristo, o sangue vertido por Ele naquela cruz, foi então a obra completa de redenção feita por mim e por você. Você precisa reconhecer isso, crer nisso, e essa é a condição para você ser salvo. Amém até aqui? Eu vou agora encerrar esse vídeo, daqui a pouco nós vamos continuar com alguns assuntos bíblicos importantes. Vou tentar falar de forma resumida, né, porque eu tenho o hábito de me alongar de vez em quando, de me estender, e eu não quero que fique cansativo, mas que você possa entender os preceitos aí básicos da nossa visão teológica. Então, no próximo vídeo nós continuamos. Amém.